Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é o dia 6 de junho de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é a liberação do FGTS, Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, para a quitação de IPVA e outras dívidas. O segundo assunto do vídeo é sobre o empréstimo do nome e a pessoa não pagou a dívida. E agora, como posso resolver isso? O Fundo de Garantia, que é o FGTS, poderá ser movimentado para amortização ou quitação de dívidas tributárias como IPVA, IPTU e Imposto de Renda. O governo federal quer liberar o FGTS para a quitação dessas dívidas. Essa proposta está no texto do projeto de lei 1518/19, de autoria da deputada Daniele do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, e já tramita na Câmara dos Deputados. Essa proposta para liberar o Fundo de Garantia, o FGTS, para a quitação de dívidas. De acordo com essa proposta, será liberado até 50% do Fundo de Garantia, desde que seja comprovada a impossibilidade de quitação dessas dívidas pelo cidadão. Se o cidadão comprovar que não tem condições de quitar essas dívidas, até 50% do seu fundo de garantia pelo tempo de serviço poderá ser liberado para a quitação delas. Essa proposta já tramita em caráter conclusivo. Será analisada pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ela já está tramitando na Câmara dos Deputados. Essa proposta permite que o trabalhador titular da conta vinculada possa movimentar sua conta do FGTS para quitar ou amortizar dívidas, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível na data solicitada da movimentação, quando ele estiver comprovadamente impossibilitado de quitá-las nos termos do regulamento. Se o cidadão não tem condições para quitar as dívidas, ele poderá utilizar até 50% do seu fundo de garantia. Os recursos provenientes dessa movimentação deverão ser transferidos diretamente à Fazenda Pública, após indicação pelo titular do tributo a ser pago. Essa lei do FGTS, Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, é a Lei 8.036/90, prevê movimentação do saldo em casos como demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado, aposentadoria e aquisição de imóveis. Isso já era usado, o Fundo de Garantia já era usado nesses termos. Ainda de acordo com a autora do projeto, o objetivo é permitir que o cidadão tire seu nome dos inadimplentes da inscrição da dívida ativa. Além de movimentar a economia, será um alívio para quem está endividado, sem opções de como negociar a dívida. Foi o que disse a autora do projeto. Para garantir o pagamento dessas dívidas, os recursos que serão tirados do Fundo de Garantia deverão ser transferidos diretamente à Fazenda Pública para quitar o débito existente em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. A transferência será feita após a indicação do titular da conta do tributo a ser pago. Este projeto visa tirar o nome do cidadão da lista dos inadimplentes da dívida pública. Ele pode usar até 50% do seu fundo de garantia para quitar as dívidas, desde que ele demonstre, ele prove que não tem condições de quitá-las. O saque do FGTS deverá ser liberado para pagamentos de IPVA e diversas dívidas. O outro assunto deste vídeo: empréstimo do nome e a pessoa não pagou a dívida. E agora, como posso resolver isso? É bastante comum
o cidadão emprestar o seu nome a uma pessoa ou seu cartão de crédito, essa pessoa não pagar essa dívida e a pessoa que emprestou o nome ficar responsável, ou seja, ter que quitar essa dívida. Se isso acontecer, o que é que deve ser feito? O empréstimo do nome pode acontecer em várias situações. Para um consórcio, financiamento, compra em loja, utilizar um cartão de crédito, enfim, qualquer coisa que envolva dinheiro. Muitas vezes a pessoa já está com o nome, como a gente diz, com restrições no nome da praça e empresta, pede o nome de alguém para fazer essa compra. Não paga essa dívida e fica na conta do cidadão que emprestou o nome. Veja, quem possui nome com restrição pede para um terceiro que ele realize a compra e assim poder adquirir o item desejado. Pode ser para um amigo, a mãe, o pai, tio, primo, cunhado, patrão, qualquer que seja o parentesco ou relação. Já aconteceu ou já aconteceram diversos casos que a pessoa não paga a dívida e o cidadão que emprestou o nome tem que arcar com essa dívida. Uma pesquisa realizada pelo SPC e CNDL em junho de 2018 revelou que o empréstimo de nome é responsável por 17% dos casos de inadimplência no país. A pesquisa revela que 84% das pessoas que ficaram com o nome negativado cobraram a devolução do dinheiro usado para quitar a dívida no seu nome, mas 71% não receberam nenhum pagamento. Então, o que deve ser feito? Quando isso acontecer, não faça ameaças, nem cobre a pessoa de forma vexatória. O primeiro passo é conversar com a pessoa, amigavelmente conversar com a pessoa, saber quais motivos que a levaram a não pagar a dívida e tentar fazer com que ela pague a sua dívida. Conversar com a pessoa é muito mais sensato do que perder a cabeça. Mas mesmo depois que conversou com a pessoa, não chegou a um acordo, o que deve ser feito? Bom, se o cidadão pretende ingressar com um processo para cobrar a dívida, aí vai um aviso. Para cobrar pela via judicial é preciso existir um documento que comprove o empréstimo. Então, se o cidadão quer entrar pela via judicial, ele precisa ter um documento que comprove o empréstimo do nome ou o empréstimo do dinheiro. Um processo judicial é composto por prova de ambos os lados. Se uma delas não as tiver em mãos, as chances de ter seu pedido julgado procedente são pequenas ou praticamente nulas. Se não há uma prova cabal que houve este empréstimo, as chances são pouquíssimas ou são pequenas. Veja quais são os documentos que podem provar a dívida. Em contrato, uma nota promissória ou um cheque podem ter essa função. Em alguns casos, com a ajuda da tecnologia, uma conversa por aplicativo ou e-mail também podem valer de prova complementar. Mas é necessário que se diga, o documento escrito ainda é uma prova mais eficaz. Se você tiver um documento escrito, é uma prova muito mais eficaz. Esse documento por escrito poderá servir como prova no judiciário, caso não haja o pagamento dessa dívida. Porém, cobrar judicialmente não é certeza do pagamento da dívida, porque vários fatores podem influenciar. A famosa causa-ganha não existe. Então, qual seria a dica? Para não ter problemas posteriores, não empreste o seu nome para outra pessoa, não importa para o que for. Se você não quer problemas posteriores, não empreste o seu nome.
Veja, se o cidadão está lhe pedindo esse favor, é porque já existe algo de errado com o nome dela e isso lhe serve de alerta. Se o cidadão está lhe pedindo para que você empreste o seu nome, para que ela tire um objeto na rua, na praça, um empréstimo de dinheiro, é porque o nome dela já deve estar com restrições. Já serve de alerta. Para encerrar, a famosa confiança não é garantia de recebimento. Esses foram os dois assuntos no vídeo de hoje. O saque do FGTS, do Fundo de Garantia, deverá ser liberado para pagamentos de IPVA, Imposto de Renda e outras dívidas. E o empréstimo do nome a pessoa não pagou a dívida, o que deve ser feito. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.